Olá, eu sou Márcia Medeiros e esse é o canal Monólogos. Hoje nós vamos falar sobre o processo das questões relativas à saúde pública no Brasil no período de 1945 a 1964. Eu espero que vocês gostem. Bem, é preciso afirmar que, durante o período do governo Vargas, principalmente no que se refere ao processo do Estado Novo, o Brasil viveu internamente um momento bastante complexo em termos de política de violência e em termos de ditadura. Interiormente nós tínhamos um sistema fascista no Brasil, mas exteriormente nós lutamos ao lado dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Quando a vitória aliada se consagrou em 1945, ficou insustentável para o Vargas manter o regime fascista que ele tinha internamente no país. Aí, o que a gente tem é a derrocada do governo Vargas e, em 1946, a criação de uma nova Constituição, democrática e de inspiração liberal. Entre os anos de 1946 e 1964, o Brasil viveu um período de redemocratização. O que nós vamos ter são eleições diretas para os principais cargos políticos, nós também vamos ter a existência do pluripartidarismo, liberdade de atuação da imprensa, surgimento de agremiações políticas e sindicais. Porém, é preciso considerar que a política populista, que era tradicional do período Vargas, ela ainda é mantida, e que os presidentes, nesse momento histórico do país, buscavam o apoio popular através de medidas demagógicas. O que é uma medida demagógica? Eu vou dar um exemplo. A Lei Sanção, que protege os animais de maus tratos, mas a gente tem, no Brasil contemporâneo, mais de 15% do Pantanal sofrendo com queimadas. Então, isso é uma medida demagógica. É uma medida que aparece nos holofotes da mídia como algo extremamente importante. Não estou querendo dizer que a causa dos animais não é, porém, em compensação, a gente tem aí um dos maiores biomas e um dos maiores ecossistemas do mundo sendo massacrado pelo agronegócio. Então, essas questões, elas são correntes na história do Brasil. Os movimentos sociais, nesse período de 1945 a 1964, buscaram o cumprimento de várias promessas no sentido de garantir melhores condições de vida, de saúde e de trabalho para a população. Na década de 50, nós vamos assistir no cenário nacional um período de grandes manifestações nacionalistas que buscavam mostrar que o Brasil poderia se afirmar enquanto potência, capaz de alcançar o seu próprio desenvolvimento econômico. Esse é um período também em que a gente assiste uma grande entrada de capital estrangeiro no país, favorecido, esse processo pela ideia desenvolvimentista de modernização econômica e institucional preconizada pelo então presidente Juscelino Kubitschek, que governou o Brasil de 1956 a 1961 e que foi o responsável pela construção de Brasília. Uma das questões mais importantes que acontece nesse período é, sem dúvida nenhuma, a criação do Ministério da Saúde. No ano de 1946, o presidente Eurico Gaspar Dutra, um herdeiro político do Getúlio Vargas, estabeleceu como prioridade a organização racional dos serviços públicos no país. Entre essas prioridades estava justamente a criação de organismos importantes, como é o caso do Ministério da Saúde. Qual era a ideia dessa modernização? O governo via ou percebia que as reformas propostas no país, elas ficavam emperradas por dois motivos. Primeiro, a ineficiência burocrática herdada do período anterior e, segundo, as disputas entre os diferentes grupos políticos. Isso também é uma continuidade que a gente tem historicamente no país. Quando um grupo assume o controle do poder, necessariamente ele acaba emperrando a atuação política para o próximo. Tudo que já estava sendo feito fica em processo de stand-by, o que impede uma continuidade dos serviços e acaba prejudicando enormemente a população. O Dutra, em 1948, vai trabalhar a articulação do chamado Plano SALT. Quais eram os objetivos do Plano SALT? Melhorar sistemas de saúde, alimentação, transporte e energia. O plano, embora interessante, não foi posto em prática. E em 1953, quando já o Getúlio retorna ao governo, a gente vai ter a criação do Ministério da Saúde. O principal problema do Ministério da Saúde nesse momento da história do Brasil é exatamente o fato de que ele continua com verbas irrisórias, confirmando o descaso do governo em relação à saúde pública. Quando a gente fala em saúde coletiva nesse momento, nós falamos de uma situação que é precária. Falta dinheiro
para que as coisas possam ser implementadas, e essa falta de dinheiro implica em falta de funcionários especializados, em falta de equipamentos apropriados, em falta de postos de atendimento e principalmente em falta de ânimo para os servidores. Eu quero salientar que eu não estou falando do Brasil contemporâneo, eu estou falando do Brasil do período de 1945 a 1964. Mais uma vez, o que a gente percebe é um processo de continuidade que vai afetar enormemente a população. O que a gente vai ter nesse cenário é uma atuação de saúde pública pouco eficiente e altos índices de mortalidade e morbidade nas doenças que prejudicavam a vida da população. Mesmo a criação do Ministério da Saúde não patrocinou reformas fundamentais e nem organizou uma política de saúde eficiente. O principal problema continua sempre sendo o mesmo. A gente tem uma alta burocratização na política, a gente tem uma dificuldade muito grande de fazer com que as coisas aconteçam, as verbas continuam irrisórias e, infelizmente, por conta desse processo, a atuação do Ministério ela não é eficaz. Nós também tivemos um impacto da atuação do Ministério da Saúde no interior do Brasil, combatendo que tipo de enfermidade? Mal de Chagas, malária, tracoma e esquistossomose. Também houve uma tentativa de promover a educação sanitária da população rural, tendo por base a criação do Departamento Nacional de Endemias Rurais. A ideia era se adotar um novo modelo de gestão que fosse mais prático e mais dinâmico, porém o que se constatou na prática, né, é que entre 1958 e 1965 apenas 3 campanhas nacionais contra a malária foram produzidas. O resultado foi uma pequena redução no número de enfermos, a ponto de que, quando nós chegarmos nos anos 70, quem vai interferir nesse processo de combate à malária no Brasil é a Organização Pan-Americana de Saúde, que passou a trabalhar diretamente no combate à doença no nosso país. Principais problemas que emperravam a atuação das questões. O primeiro deles, a prática do clientelismo. O que significa isso? O Ministério da Saúde ele não consegue trabalhar efetivamente e nem implementar grandes reformas operacionais, porque os partidos ou líderes políticos locais, né, aqueles coronéis que comandam o cenário dos pequenos municípios e dos estados mais periféricos, eles trocavam ambulâncias, leitos e vacinas por voto e apoio eleitoral. Qualquer semelhança com o tempo presente, né, fica aí para você pensar e refletir. E logicamente que esse tipo de interferência emperra qualquer ação mais técnica que o Ministério da Saúde pudesse propor, tá? Somado a isso, a gente tem uma constante substituição de ministros nessa pasta. Nós tivemos em 20 anos de existência da criação do Ministério da Saúde, 19 ministros, ou seja, é praticamente um ministro por ano. As áreas rurais, elas ficavam exclusivamente sob o controle do Ministério da Saúde e dos seus técnicos, que eram responsáveis por tentar lidar com as questões das endemias rurais, e aí a gente tem esse problema, como eu falei para vocês, do clientelismo, enquanto que as áreas urbanas, elas já começavam a ter uma nova articulação, principalmente em virtude das pressões promovidas pelos movimentos sindicais. Porém, o que a gente precisa considerar é que, se a entrada de capital estrangeiro no país começou a acontecer, a gente também tem aí a chegada dos planos de saúde multinacionais e também a gente tem a chegada das indústrias farmacêuticas que vão entrar no mercado com uma força muito grande. Tá? O que a gente precisa observar? Mesmo com todas as tentativas feitas por parte do governo de implementar ações, tá? Mesmo a gente tendo, nesse momento da história, alguns presidentes comprometidos com algumas reformas, como é o caso do João Goulart, né, comprometido com as reformas de base, tá? Que seriam, no caso, a remodelação dos setores administrativos, tributário, bancário, educacional, assim como uma perspectiva de promoção da reforma agrária e de combater a pobreza. Mesmo que a gente tenha tido medidas que tentaram implementar esse processo, a grande questão é que era muito difícil atender ao povo e garantir o apoio dos grupos capitalistas que lucravam justamente com a miséria da população. Como a gente pode observar, essas questões são recorrentes na história do país e elas acabam invariavelmente prejudicando o lado mais fraco, que, como sempre, é o CPF e não o CNPJ. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre as questões da saúde durante o período do regime militar. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de tocar o sininho, curtir o canal, se inscrever e até a próxima.